Gênesis, capítulo 13, verso 1. Depois nós vamos para o Lucas. Posso ler? Amém? Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes que o Senhor tivesse destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém. Abra sua Bíblia agora comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 12, verso 13. E disse a Jesus, dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me colocou por juiz ou repartidor entre vocês dois? E disse a multidão: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância das coisas que ele possui. E lhes propôs uma parábola dizendo: a terra de um homem muito rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E ele pensou: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse naquela noite: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Irmãos, hoje eu tive uma experiência muito gostosa, que foi sair com os irmãos para pedalar. Nós saímos para um pedal bem leve, fomos ali na Pampulha mesmo, em volta da represa, foi muito bom. E na volta, depois que oramos, agradecendo a Deus aquele pedal, aquela tarde tão boa, eu vinha ouvindo algumas músicas que o Mateus fez a gentileza de colocar para mim no meu pendrive. Estava ouvindo ali o Vida Abundante, um conjunto antigo que a gente ama muito, e de repente começou a cantar uma moça chamada Maura Marta. Maura casou com o pastor Edson. O Edson era seminarista da Igreja do Nazareno, quando eu também estava lá, e foi para Campinas, onde é o Cibinho, seminário da Igreja do Nazareno, e ali conhece a Marta e acaba se casando com ela, né? E ela grava um disco belíssimo. Enquanto a gente vinha, eu dizia para os meninos no carro: ouve essa música, ouve essa música. E depois entrou o Logos, que já esteve aqui na igreja em 2 ocasiões,
também com músicas muito interessantes, muito lindas. E aí começaram a passar cenas na minha cabeça enquanto eu dirigia e ouvia aquela música. E eu comecei a me lembrar de todas as vezes que na nossa casa, lá em Santa Luzia, a gente tinha um cantinho de oração, um cantinho da sala, que era o nosso canto de culto. Então nós nos reuníamos ali, eu, Mateus, Simone, Amanda, e ali nós líamos a Bíblia, e ali nós ouvíamos aquelas músicas, e ali a gente chorava, e ali a gente ensinava a palavra, e ali a gente dava testemunho, e ali a gente resolvia as dificuldades, e ali a gente pedia perdão, e ali a gente perdoava, e começaram a passar tantas imagens, tantas lembranças na minha cabeça, e eu comecei a ser tão grato a Deus, e perceber como que isso tudo passou depressa, passou muito rápido. Sabe, eu me vi orando e dizendo: Deus, eu preciso voltar lá atrás, tem tanta coisa na minha vida hoje, que eu estou entendendo agora, que eu estou olhando para esses momentos, dentro dessa lembrança, que vem pela invocação dessa música, que eu estou ouvindo, e eu preciso resolver coisas da minha vida hoje, porque eu quero voltar lá atrás, porque foram momentos tão preciosos, que me edificaram tanto, que servem para que eu possa corrigir a minha caminhada hoje. Eu fiquei muito grato a Deus com essa experiência, e perguntando a Deus quando cheguei: Senhor, Tu ainda não me destes uma palavra, o que é que eu vou pregar? Eu queria pregar uma continuação do texto de domingo passado, que eu abordei aqui na quarta-feira passada, e desci pensando exatamente nisso, e sentei aqui, o Espírito começou a ministrar ao meu coração, dizendo: você não vai falar daquilo, não é isso que eu tenho nessa noite. Eu já comecei a ministrar no teu coração à tarde. Para tudo. E o Senhor me deu esse texto de Lucas, e depois o Senhor me trouxe ao texto de Gênesis. Irmãos, coisa interessante, né? Os irmãos crescem juntos, brincam juntos, gripam juntos, brigam, se perdoam, fazem festas juntos, né? Tem uma vida maravilhosa, papai, mamãe estão juntos, e de repente, num dia daqueles que a tristeza bate na porta da gente, papai morre, mamãe morre, e a gente chora, e os irmãos se abraçam, e ali na beirada do caixão, não é? Perguntam a Deus por quê, ou então agradecem a Deus o tempo com aquelas pessoas, fecha o caixão, enterra o seu morto, voltam para casa e se estranham, e começam a rosnar como animais ferozes, e um diz para o outro: mas esse apartamento é meu, eu morei nele mais do que você, cadê as joias da mamãe? E uma e outra vira e diz: mas aquele colar de pérola a mamãe deu para mim quando estava viva, você sabe disso. E a outra diz: só lambisgoia, a mamãe não falou nada disso não. Aí um outro que já consultou um advogado diz: ó, eu já olhei com um amigo meu que é advogado, e a gente tem que fazer a partilha disso, tem que ver esse inventário direitinho. E aí um olha para o outro e diz: vocês estão me roubando, vocês estão esquecendo? Ah, e aquele carro assim assado? Ah, e aquele dinheiro que mamãe tinha no banco? Quem é que estava tomando conta de mamãe? E mamãe ficou 3, 4, 5 anos doente, e alguém tomou conta de mamãe, e foi procurador de mamãe. Ninguém ficou com mamãe para que aquele irmão, aquela irmã que tomasse conta, pudesse ter um pouquinho de vida. Normalmente, encostam naquele que toma conta. Ninguém quer tomar conta de velho doente, irmãos. Velho doente dá muito trabalho. E normalmente um filho, uma filha acaba assumindo aquilo, e os outros meio que encostam, sabe? E aí não tem final de semana para aquele que toma conta, não tem férias para aquele que toma conta. Mas no dia que morre, a pessoa diz assim: cadê o dinheiro da conta da mamãe? Que dinheiro da conta da mamãe? Comprei remédio, paguei Unimed. Vocês estão esquecendo que ela fez a cirurgia? Cadê as notas? Quer dizer, não tem nem concordância numérica, né? Cadê as notas? E eu falo: nota é a tapa na sua cara. E aí vira briga, e se estranham, e não conversam. Isso quando não sai no tapa. Irmãos, esquecem que cresceram juntos, esquecem toda a infância, tudo.
se estranham, se mordem. Que tristeza, essa é a realidade que a gente enfrenta. Quem dera isso não existisse dentro da igreja, existe também dentro da igreja. Eu digo para vocês que o número das pessoas que vivem essa realidade dentro da igreja é tão igual como aqueles que estão fora da igreja, porque faz parte de uma natureza caída humana. Jesus está ali, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. Chega alguém indignado: mestre, eu estou com um problema. Imagina uma pessoa respirando, aquela respiração curta: mestre, esse meu irmão aí, que é discípulo do senhor, que está andando com o senhor, manda ele dar minha parte da herança, porque ele está me roubando. Irmãos, eu imagino se fosse um pastor dos dias de hoje, né? Fosse o pastor Ademir, se fosse um dos outros pastores. Irmãos, vou marcar com vocês no meu gabinete para a gente esclarecer isso. Vamos sentar aqui. O que é isso, gente? O que está acontecendo? A gente tenta apagar incêndio. Os irmãos já chegam, na verdade, não querendo uma palavra que venha resolver a questão. Eles vêm na expectativa e quase na certeza de que aquele que vai dar uma opinião favorável à sua causa. Tanto que esse menino, esse homem, sei lá quem é, chega para Jesus e diz assim: manda que meu irmão me dê a minha parte da herança. Manda. Ele não perguntou para Jesus: meu irmão já expôs o caso para o senhor? O senhor sabe aí como é que está? Sabe o que está acontecendo? Não, ele já disse para Jesus o que Jesus ia fazer. Irmão, Jesus vira e diz assim: homem, quem me colocou por juiz entre vocês? Quem me colocou por juiz entre vocês? Vocês estão colhendo, o que Jesus está dizendo basicamente, vocês estão colhendo o que vocês têm plantado. Vocês não se amam, sabe por quê? Porque vocês não têm referenciais. Vocês não fizeram o que precisavam fazer. E Jesus dá um conceito de avareza que é algo extraordinário, que eu nunca encontrei um conceito mais claro do que a avareza. Porque nós lemos o último versículo do livro de Lucas aqui, do texto que eu li, o verso 21, diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o conceito do avarento. É aquele que vive para acumular riquezas, mas que não acumula riquezas para com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse: aquele que ajunta riquezas nessa terra, mas não é rico para com Deus, esse é avarento. Esse cara é o avarento. Porque se ele for rico na terra, mas ele tem riquezas com Deus, ele não é avarento. Porque o senso de justiça que ele pratica, que ele tem, que ele vive, que ele defende, é o ponto de vista de Deus. Então existem dois pontos de vista: o dos homens e o de Deus. Hoje no Salmo 23, mais uma vez nós estudamos apenas 3 versículos, e eu vou te dizer uma coisa: domingo passado nós estudamos 3 versículos, hoje estudamos 3 versículos. E o terceiro versículo que a Larissa leu para nós hoje, Davi diz ao Senhor: guia-me pelas veredas da justiça. E a gente começou a teorizar aqui que cada um tem um conceito de justiça. Cada um acha que uma coisa é certa. E como nós somos muitos, nós temos muitos conceitos de justiça e daquilo que é certo. E cada um defende o seu ponto de vista como um cachorro lutando pelo osso. E briga. Por isso os irmãos brigam por um colar, por um relógio. E olha que nem sempre é um relógio Rolex, às vezes é um ômega ferradura daqueles velhos que foi do avô, que foi do bisavô, e você fala só, esse negócio vale muito dinheiro, vale nada. Aquela coisa amarela, aquilo não atrasa, não adianta, porque não funciona. Porque se atrasasse pelo menos funcionava, se adiantasse pelo menos funcionava, mas aquela coisa está parada, e alguém vai, briga e xinga e reivindica aquela coisa que não serve para mais nada, rosnam um para os outros, se ameaçam. Isso quando um não mata o outro. Jesus disse: olha, teve um homem que pensava mais ou menos como vocês que estão aí brigando por essa herança. Um homem que era muito inteligente, um grande negociante, um grande empresário, teve uma super safra, talvez concorresse ao prêmio de empresário do ano, super safra naquele ano, uma tecnologia de plantio, de colheita. E depois que ele colheu muito, ele olhou para os seus depósitos e disse: é pouco.
é pequeno, preciso aumentar. Mandou construir outros maiores e encheu todos. Quando tudo estava guardado, bem armazenado, ele fez as contas e disse: estou mais rico ainda, tenho agora para o resto da vida, para muitos anos. E ele disse para si mesmo: minha alma, come, bebe, regala-te, estás muito rica, tens para muitos anos. Mas Deus, naquela noite, disse para ele: tolo, essa noite pedirão a tua alma. Você juntou para quem? Você juntou para virar briga entre herdeiros? E aí nós fomos para um outro texto. Um texto que diz de um homem chamado Abrão. Ele ainda não era Abraão, ele ainda era Abrão. E Abrão vem caminhando, diz a Bíblia, e ele passou por um lugar onde ele havia construído um altar na caminhada anterior. E quando ele construiu aquele altar, ele teve uma experiência com Deus, por isso ele construiu o altar. O altar marca uma experiência com Deus. Irmão, o altar marca uma experiência que se tem com Deus. Se tem uma experiência com Deus, levanta um altar, faça uma oferta, louva o Senhor, busca a presença do Espírito e vem Deus ali e manifesta a graça dele na vida da gente. Isso é um altar. Ele foi embora. Quando ele voltou caminhando de novo, ele disse: espera aí, eu não posso me perder na minha caminhada. A vida oferece tantos caminhos, tantas opções que a gente se perde. Qual é o caminho certo? O caminho certo é aquele que tem um altar, tem uma marca da presença de Deus. Eu já tive uma experiência com Deus, eu quero voltar lá. E a Bíblia diz para nós lá em Gênesis que ele passou pelo altar que Dantes havia construído. E aí quando ele volta, ele encontra uma situação problemática. A Bíblia diz que ele era um homem rico e tinha muito gado. Vivia com ele o seu sobrinho, que era como um filho, Ló, que também era um homem rico e também tinha muito gado. E os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar por causa da pastagem. E o texto nos ajuda dizendo: a terra era pequena para tanto gado, não dava para sustentar os dois rebanhos. Por isso aqueles homens começaram a brigar, e a briga chegou para Ló e para Abrão. E eu imagino Ló entrando, né, e batendo a porta da tenda, pegou e pof, dá licença, tio. Porque quem está com raiva normalmente não é doce, não é verdade? Às vezes a gente conhece a pessoa pela voz. Imagino que Ló entrou bravo: hoje eu resolvo, hoje eu sou homem, homem com H maiúsculo, eu sou macho. Sentou lá: tio, estamos com um problema. Abrão, homem velho, sábio, ouve. Irmãos, sábio não é quem fala, sábio é quem ouve. A Bíblia diz que Jesus ficou calado diante dos seus acusadores, pelo que Herodes ficou maravilhado, Pôncio Pilatos ficou atemorizado, e chegaram a dizer a Jesus: não sabes que tem o poder para te dar vida ou te libertar ou te matar? E ele disse: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Incrível. Quem fica calado tem poder, quem briga, quem xinga, quem ameaça, poder nenhum. Ele está lá ouvindo, e o Ló expõe o problema: ó, tio, tá difícil, tem rebanho para cá, rebanho para lá, os homens estão brigando e nós temos que resolver esse negócio aí. Ou o senhor compra o meu rebanho, ou eu compro o seu rebanho. O que nós vamos fazer? Porque normalmente quem é brigão também é arrogante. Bota preço que eu compro esse negócio. Irmãos, e aí vem uma resposta fantástica. Esse homem que tinha passado pelo altar, que tinha marcas de Deus na vida dele, e quando ele estava se sentindo perdido, ele se voltava para suas marcas. Ele olha para aquele menino e diz assim: nós somos irmãos, nós não podemos brigar, nós somos irmãos. O que é que você quer? A terra é toda sua. Se você escolher o lado de lá, eu vou para cá. Mas se você achar que o melhor é o de cá e resolver deixar para mim o de lá, eu vou para lá. A terra é sua, escolhe o que você quiser. Irmãos, que diferença. Aquele moço que chega para Jesus, reivindica e diz: manda meu irmão me dar a minha parte da herança. Ele já sabia qual que era dele, o que ele queria, o que o irmão tinha que entregar.
Abraão sabia exatamente o que ele queria. Abraão sabia também qual era a parte dele. Sabe qual era a parte de Abraão? O Senhor. Sabe o que Abraão queria? Aquilo que Deus tivesse para a vida dele. Porque ele agora caminhava debaixo da direção de Deus. Um dia Deus chamou e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Não era a terra que os olhos dele vissem, era a terra que o Senhor mostrasse para ele. Quando nós vamos aprender a caminhar segundo a visão que o Senhor nos dá? Os reis magos atravessaram um deserto, subiram montanhas e desceram vales, porque não tiraram seus olhos de uma estrela que os guiava. A Bíblia diz que o povo de Israel andava quando a nuvem andava, e eles passaram pelo deserto dias e noites durante 40 anos, e não se perderam, porque a nuvem os guiava. Irmãos, o Espírito de Deus desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2, nós temos o Espírito de Deus, ele nos guia, não precisamos brigar por nada, nós podemos deixar Deus ir na frente, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, aleluia, ninguém pode abrir. Sabe, aí você vai dizer para mim assim: pastor, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas o que eu quero lhe dizer mesmo é que não entendi nada do senhor estar no carro, ouvindo música com o pessoal do pedal. Ah, irmãos, cada culto que nós fizemos naquela sala, cada música que nós ouvimos da Maura Marta, do Logos, do Vida Abundante, dos Vencedores por Cristo, foram altares que nós levantamos. Nós ali recebemos curas dos corpos e cura das almas. Nós ali resolvemos problema de dinheiro, nós ali resolvemos problemas de todo tipo de ordem. Ali eu e Simone experimentamos da graça de Deus, que faz com que eu possa amá-la mais e mais, depois de 32 anos de casado, e querer continuar casado com ela. E eu acho muito difícil imaginar a vida sem ela. Sabe por quê? Não é porque ela é uma mulher maravilhosa, ela é, mas não é por isso. Não é porque eu sou um homem bom, eu tento ser, mas não é por isso. É porque nós levantamos altares, e todas as vezes que a gente vive problemas hoje, a gente passa pelos nossos altares, cada música que nós levantamos, cada oração que nós fizemos. Então quando eu venho no carro e coloco aquela música, eu faço uma viagem no tempo, e eu me lembro de todas as vezes que o Mateus era pequeno, que a Amanda era pequena, e que nós ali ajoelhamos, e nós oramos juntos, e nós demos as mãos, e quantas vezes nós choramos, e choramos muito. Eu sei que eu não me perco nesse caminho, porque se eu estiver fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor, se eu estiver de alguma forma me alienado da vontade dEle, quando eu volto aos meus altares, o Senhor me diz exatamente o que eu devo fazer. E o Senhor diz para mim: fica quieto, porque quem faz acontecer sou eu. E hoje de manhã, na escola dominical, o Senhor começa a ministrar ao meu coração e dizer, através da boca do Mateus hoje de manhã, quando ele se lembra de um texto em que Zacarias vira para Zorobabel e diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí eu digo: eu vou brigar pelo quê? Eu vou brigar por terra? Terra que pode até estar no meu nome, mas que na verdade eu sou inquilino de Deus, porque eu vou partir e a terra vai ficar. É isso que Jesus disse na parábola: homem tolo, essa noite perderão a tua alma, e tudo que você juntou e está no celeiro vai ficar para quem? Para a gente que vai brigar? Homem tolo, você está brigando por causa de dinheiro no banco? Você está brigando? Você vai esquecer todas as vezes que vocês viajaram para a praia juntos, irmãos, e vocês se amaram e vocês brincaram? Você vai esquecer o dia que aquele menino grandão queria dar um soco no seu nariz depois da aula, e foi a sua irmã que foi lá e bateu nele para que você não apanhasse? Você vai esquecer do dia que você estava com febre e que seu irmão ficou ali segurando a sua mão enquanto a febre não cedeu? Você vai esquecer do dia que a sua irmã estava ali orando por você até que você pudesse resolver aquele seu problema? E agora por um pedaço de terra, agora por um pouquinho de dinheiro, vocês vão brigar, vão se morder, vão se insultar, vocês vão esquecer onde estão os seus altares. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, faça o culto doméstico, reúna a família, ore, ensine o seu filho a confiar no Senhor, deem as mãos, peçam perdão, leiam a palavra, orem, construam altares. Meu irmão, você que é marido, que é pai, você vai envelhecer, e você não vai ter o desgosto de ver os seus filhos se mordendo, rosnando um para o outro, por causa de um punhado de joia que ficou, por causa de um bocado de terreno que ficou. Mas eles vão fazer exatamente como Abraão.
se eles tiverem experiências com o Senhor, eles vão se assentar e vão dizer assim: escolhe a melhor parte. E o outro vai dizer assim: não, eu não posso escolher a melhor parte, ela pertence a você. O outro: de jeito nenhum, eu não aceito, eu quero que você tenha o melhor. E o outro vai dizer: então vamos fazer uma coisa, vamos dividir esse negócio do meio? Eu vou aceitar, mas eu não queria, eu queria que você ficasse com a melhor parte. Você diz: mas isso é loucura. O que é loucura para os homens é sabedoria de Deus, irmãos. Sabe? E a gente constrói uma família, enquanto constrói momentos para as nossas famílias. Eu vou te pedir uma coisa em nome de Jesus: dê mais tempo para os seus filhos. Resolva dentro de você, todo dia de manhã, amar a sua mulher. Dentro do seu coração, acorde de manhã e diga: eu vou amar a minha mulher, eu quero amar a minha mulher. Resolva no seu coração dizer: eu vou amar o meu marido, eu quero amar o meu marido. Não é que eu acordei com uma vontade louca de amar, eu escolho amar o meu marido. Eu vou escolher honrar o meu marido, eu vou escolher honrar a minha esposa, eu vou escolher ter mais tempo para os meus filhos. Alguém mandou para mim uma mensagem dizendo que não poderia estar na igreja, teria que fazer uma pequena viagem. E eu disse: irmão, que bom, você está construindo momentos com a família, momentos que vão ser altares. Está fazendo a obra de Deus. Quem trabalha pela sua família está fazendo a obra de Deus. O que adianta ganhar um mundo inteiro e perder o seu casamento? O que adianta você ter um patrimônio enorme e ter filhos que no final da vida vão se estranhar por um punhado de bens que a terra come? Então, caminhe com a sabedoria do Espírito Santo. Ame a sua família, ponha a sua família em primeiro lugar. Diga: Deus me deu algo fantástico, Deus me deu um marido, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos e Deus me deu algo mais lindo, momentos para viver a minha família. E aí um dia, quando o Adriano estiver velho, reformado, sentado naquela cadeira de balanço, com um chenil vermelho, cheio de florzinha bordado, sobre as coxas ali para esquentar, balançando na cadeirinha ali, vendo a televisão dele, sessão da tarde, que ainda vai estar passando sessão da tarde, talvez esteja vendo lá a Lagoa Azul, e o anjo da morte se aproximar dele. E o anjo da morte é bonito, viu, gente? Não é feio, não. E tocar no ombro dele e dizer: homem de Deus, o Senhor manda te buscar. Ele vai dizer assim: deixa eu só dar mais uma olhada para minha casa. E vai dizer assim: o Senhor me abençoou muito nesse lugar, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filho maravilhoso, filhos maravilhosos. E os meus filhos são de Deus, eu posso partir, porque eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé e ganhei a família para Jesus. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, glória a Deus! Essa é a bênção que o Senhor manda que esteja sobre a sua casa. Essa é a bênção do Senhor na sua família. Essa é a bênção do Senhor nas gerações que procedem dos seus lombos. Fique de pé em nome de Jesus.